Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos olhar para uma figura que talvez passe despercebida a muitos, mas que foi, de facto, central na construção das primeiras comunidades cristãs. Tito. Exatamente, um pacificador, um organizador. Isso. E as nossas fontes são, referências dispersas na Bíblia e, claro, a própria Epístola a Tito. A nossa missão aqui é perceber melhor quem foi este homem, qual foi a sua tarefa bastante difícil em Creta e a mensagem muito prática da carta. Correto. E é interessante que logo o nome Titus, de origem latina, Sim. significa algo como honrado ou talvez defensor, quase um prenúncio do seu papel, não é? E ele era grego, um gentio. Isso por si só já diz muito. Sim, Paulo chama-lhe verdadeiro filho na fé comum. Exato. E essa identidade de gentio não era um mero detalhe, pois não. A questão dele estar no Concílio de Jerusalém Isso foi crucial. foi uma afirmação teológica muito forte de Paulo, imagino. Um exemplo vivo de que o Evangelho, quebrava barreiras, sejam culturais, legais. Exatamente. Foi um teste, um momento decisivo. Paulo recusou-se a circuncidá-lo precisamente para defender essa liberdade do Evangelho para todos. Mas Tito não era só um símbolo, atenção. Era um homem de ação. Sem dúvida. Um diplomata eficaz. Paulo enviou-o para resolver problemas na igreja de Corinto, que era bastante turbulenta. Isso mostra a enorme confiança que Paulo tinha nele na sua capacidade de lidar com situações complicadas. E essa capacidade ia ser posta à prova, ao máximo, diria, na missão seguinte, Creta. Que lugar era Creta naquela altura? Creta? Bem, Creta era um desafio enorme. A ilha tinha uma reputação francamente péssima no mundo antigo. Péssima como? Tão má que é fascinante ver Paulo, na própria carta a Tito, a citar um poeta cretense do século VII a.C., Epimênides. Aquela citação famosa. Essa mesmo. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo ainda acrescenta, este testemunho é verdadeiro. Quer dizer, é de uma frontalidade. Isso significa que a própria palavra para mentir, cratizo, vinha mesmo daí. Sim, tornou-se proverbial, era sinónimo de mentir. Portanto, nesse ambiente, imagina a tarefa de Tito. Pôr em ordem o que ainda faltava e constituir presbíteros em cada cidade. Basicamente era preciso estruturar comunidades cristãs funcionais, quase do zero, e num contexto de enorme desconfiança e má fama. Exato. Organizar e solidificar. E que manual de instruções é que Paulo lhe dá? É isso que está na carta, certo? É isso mesmo. E a estratégia que a Paulo delineia é notável. Quando define as qualificações para os líderes, os presbíteros ou bispos, o foco é quase, diria, obsessivo no caráter moral. A sério? De que forma? Integridade contra a mentira endémica, autocontrole e hospitalidade como antídoto à tal brutalidade e preguiça que o poeta referia. A ideia era que a liderança funcionasse como um contraponto cultural. Uma espécie de antídoto, então. Precisamente. A estratégia não era apenas organizar, era transformar a cultura a partir de dentro, uma comunidade contracultural. Falemos então um pouco mais da carta em si. É uma das chamadas epístolas pastorais, tal como as cartas a Timóteo, escrita ali talvez entre 63 e 66 depois de Cristo. Sim, provavelmente. O objetivo é claro. Instruir Tito para esta missão específica em Creta. Aborda a liderança, a sã doutrina, a necessidade de refutar falsos mestres. Que, pelo que Paulo indica, tinham ali uma componente judaizante, mas também uma motivação muito terra a terra, torpe ganância, diz ele. É verdade. Mas onde a carta a Tito realmente se destaca, e talvez se diferencie um pouco das outras pastorais, é na ênfase muito forte na ligação entre a fé genuína e as boas obras, a conduta prática. E aqui temos algo interessante. Noutras cartas, Paulo combate muito o legalismo, não é? A ideia de que são as obras que salvam. Mas em Tito o foco parece ser quase o problema oposto. O antinomianismo. Exato, a ideia de que, uma vez salvo pela graça, a conduta, as obras, já não interessam muito. Como é que estas duas ideias se harmonizam no pensamento de Paulo? Excelente pergunta. E Tito oferece precisamente essa harmonia. A carta argumenta que a graça de Deus não anula a ética. Muito pelo contrário, a graça, diz Paulo, educa-nos para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Educa-nos. Sim.
Passagens como Tito 2, 11, 14 e depois Tito 3, 4, 7 são absolutamente centrais nisto. Mostram que somos salvos pela misericórdia de Deus, não por causa das nossas obras, mas que essa salvação resulta quase inevitavelmente num povo zeloso de boas obras. Portanto, a conduta correta, a ortopraxia, é o fruto, não é a raiz da salvação. Exatamente. É a consequência visível da transformação interior operada pela graça. E há aquela expressão fantástica em Tito 2, verso 10, sobre adornar a doutrina. O termo grego é kosmeo, que deu origem à cosmética, certo? Isso mesmo, vem daí. A ideia é que a conduta exemplar dos crentes funciona como um adorno, como que embeleza a mensagem cristã. Torna-a atraente. Precisamente. A ideia radical aqui é que ética não é só um dever moral, é também uma forma de testemunho, quase marketing para a fé, no melhor sentido possível. Paulo está a dizer a Tito que a conduta dos crentes deve ser tão irrepreensível que funciona como cosmética para a doutrina. Tornando-a apelativa num ambiente que era, como vimos, bastante cínico. Exato. A vida da comunidade torna-se a sua melhor publicidade, a sua apologética mais forte e mais visível. É um foco muito prático, muito comunitário, talvez até mais vincado do que em 1 Timóteo, que foca mais na ortodoxia, ou 2 Timóteo, na perseverança pessoal. Então, resumindo este nosso mergulho, Tito emerge como uma figura muito pragmática, um resolvedor de problemas eficaz, enviado para um campo minado, basicamente. Sem dúvida. Um organizador num contexto hostil. E a sua carta é um manifesto poderoso de que a fé, quando nasce da graça de Deus, transforma radicalmente a forma como se vive. Não é só acreditar. É agir em conformidade. A graça não é desculpa para a complacência, bem pelo contrário. É o combustível para uma vida que, por si só, se torna um testemunho credível e atraente. O que nos deixa, talvez, com uma questão para refletir. Para além do contexto específico de Creta, no século I, como é que este princípio de adornar a doutrina através da nossa conduta pode ser relevante hoje? De que formas concretas é que a prática visível de uma crença a pode tornar mais compreensível ou, quem sabe, mais atraente no nosso mundo atual, que é tão complexo e muitas vezes tão cético?